prazer, eu sou a Paola. Eu fiz esse vídeo para ajudar você que está pensando em fazer um mestrado na Argentina. Esse vídeo tem como objetivo de te ajudar a buscar um mestrado na Argentina, quais são os documentos necessários e mais ou menos o valor da mensalidade comparando com o valor do Brasil. Primeiramente, gostaria de contar como ocorreu o processo até o dia de hoje. Eu sou enfermeira, formada no Brasil, sempre desde a graduação quis fazer um mestrado. Lá na graduação eu já gostava muito da parte da pesquisa científica. Assim que eu terminei a graduação, já engatei duas especializações. Uma em gestão e empreendedorismo e enfermagem, a outra em auditoria, planejamento e gestão em saúde. Sempre quis fazer um mestrado, mas isso foi acabando ficando para depois. Por alguns motivos pessoais, como mudanças dentro do próprio Brasil e mudanças para fora do Brasil. E também como algumas questões que fazer um mestrado dentro do Brasil é muito caro. Pelo menos em Curitiba, da onde eu sou, é muito caro. Depois eu vou até passar alguns valores em comparação. E outra que quando você quer fazer uma dedicação ao mestrado numa universidade federal, às vezes você acaba tendo que concorrer com um tempo de serviço e naquele momento eu não podia deixar de trabalhar. Ano passado, meu esposo recebeu uma proposta para vir trabalhar na Argentina. Desde então, eu já comecei a pensar em Buenos Aires, na questão mesmo de estudo para poder fazer o mestrado, sempre sabendo um pouquinho da referência do estudo de Buenos Aires, que as universidades são muito boas e principalmente que o estudo aqui tem um preço acessível. Claro que quando a gente busca na internet, a gente sempre vai encontrar como fazer medicina em Buenos Aires, né? Então até por isso esse vídeo vai ajudar bastante. Se eu tivesse encontrado um vídeo desse, ele teria me ajudado no processo do mestrado, né? Então, em dezembro de 2021, eu me mudei para Buenos Aires, bem no início de dezembro, e comecei a procurar para fazer o espanhol, porque eu nunca tinha estudado espanhol, ainda quando eu estava em Curitiba, eu comecei a fazer por Duolingo, mas estudar realmente a língua espanhola eu nunca tinha. Chegando aqui em dezembro, eu comecei a procurar para poder fazer o espanhol. Até depois, qualquer coisa, eu posso fazer um outro vídeo de orientações de algumas escolas, né? E encontrei o espanhol. Comecei em janeiro a pesquisar para o mestrado, porque na minha cabeça o mestrado iria começar ali por agosto, setembro. Então eu teria um tempo mais adequado para me adequar à língua. Porém, quando eu comecei a pesquisar, e isso já é um ponto muito importante, eu descobri que os mestrados aqui, pelo menos na minha área de enfermagem, da saúde, começavam em março ou em abril, no início de abril. Então eu já me apavorei, porque eu só teria em torno de 3 meses para poder me adequar à língua espanhola para começar o mestrado. Então, passando um pouquinho da parte prática, como eu busquei o mestrado, eu comecei realmente buscando no Google, jogando no Google. Aqui eles chamam os cursos de pós-grado ou maestria. Então joguei ali no Google maestria em enfermeria, que é como seria, né, o mestrado em enfermagem. Encontrei algumas opções. Também pesquisei como maestria em saúde em Buenos Aires, encontrei outras opções. Eu acabei abrindo uma pastinha de favoritos, porque a gente acaba encontrando muitas opções quando a gente busca na internet. Coloquei ali na pastinha de favoritos aqueles mestrados que acabavam tendo liga com o que eu desejava, né? Acabei ficando com 10 mestrados na minha pastinha de favorito. Depois disso eu tive que ler, porque lembrando que eles estão em espanhol e eu ainda estava no começo, né, do curso, tinha acabado de chegar aqui. Então comecei a ler e fui entendendo um pouco de cada curso. Dos 10 cursos eu fiquei apenas com 3 no final para poder escolher. O que eu fui tirando de fora? Os cursos que eram da modalidade online, porque não era o que eu gostaria. O que eu gosto, esse é o meu objetivo, eu gosto de estudar presencial. E como eu também estaria aqui em Buenos Aires já, eu poderia me dedicar presencialmente à oferta do curso. Então, tirei aqueles que não eram presenciais. Existem algumas possibilidades de curso, gente, que eles podem estar com o valor em dólar. Então, principalmente para quem não é de Buenos Aires, ele vai estar no valor em dólar. Devido a toda essa flutuação de dólar aqui, inflação, esses também foram cursos que eu acabei tirando da lista.
e outros que não tinha como objetivo aquilo que eu pesquisava, né? Então, eu fiquei com 2 objetivos. São 2 assuntos que eu gosto muito. Um que é a parte da saúde pública, gestão pública, e o outro que seria a continuidade das minhas especializações, que seria ou na parte de gestão ou administração em saúde. E no fim eu fiquei com 3 possibilidades de cursos em 3 universidades diferentes. Fui buscando informações para saber qual ia se adequar mais à minha realidade, aquilo que eu gostaria de estudar. Lembrando que o mestrado são 2 anos, né? Uma dedicação intensa, então tem que ser aquilo que você realmente deseja. Ali em torno de 15 dias, 20 dias antes de iniciar o mestrado, eles acabam fazendo um evento online para as pessoas que despertaram o interesse, né? Que já mandaram um e-mail. Porque quando você entra na página das universidades, tem lá algumas informações, mas já tem um e-mail para você solicitar mais informações, como geralmente a questão de valores de mensalidade, o que é necessário para fazer o curso. Então, quando você coloca ali o teu interesse, eles já acabam enviando automaticamente a data desse evento para você poder participar e tirar as suas dúvidas, né? Então, isso foi muito interessante. Eu participei das 3 que eu desejava, né? E tirei dúvidas e acabei chegando no meu objetivo final. Então, o que me fez escolher o curso que eu faço hoje? Então, hoje eu faço um mestrado em Administração de Serviços de Saúde na Universidade UCES, que é a Universidade de Ciências Econômicas e Sociais. Primeiro de tudo, é que eu realmente fui muito bem tratada nessa universidade. Sempre que eu mandava um e-mail para poder tirar uma dúvida, a pessoa já me respondia assim prontamente. E às vezes quando eu precisava ligar com o meu espanhol todo enrolado, a pessoa acabava falando comigo super devagar, tranquila, assim, tentando me explicar. Então isso foi um ponto muito positivo entre as outras universidades. A outra questão foi realmente a grade curricular, que é o meu objetivo dentro da minha vida profissional e caiu muito bem. Então foi um ponto muito alto. E por último, foi a questão de presencial, porém um presencial diferente. Geralmente o mestrado, ele acaba sendo ali um final de semana prolongado, né? Ali por quinta, sexta, sábado, domingo, por mês, ou a cada 3 semanas aqui. E é muito corrido isso, e eu acabo não gostando muito disso. E a UCES, esse curso de maestria que eu faço, ele é toda terça-feira e quinta. Então, toda terça e quinta eu tenho aula, das 6h30 às 10h30 da noite. Também é puxado. Nesse momento, como a Argentina ainda não voltou totalmente à presencialidade da aula, a gente está fazendo online, mas já é para agosto a gente voltar a fazer o processo presencial, né, as aulas presenciais. Então, vai ser toda terça e quinta, das 18h30 às 20h30. Então, esses foram os 3 pontos que acabaram fazendo eu escolher essa universidade. Certo, escolhi, e agora o que eu faço, né? Então, você tem que começar com o processo. Você escolheu qual universidade que você quer, qual o curso que você quer, você precisa começar a correr com os processos, com a papelada. Dependendo de como tiver a sua papelada, você até tem que começar a fazer isso antes, tá? Até anotei aqui para não me esquecer um pouquinho do que eles pedem, tá? Claro que isso vai diferenciar de curso para curso, de universidade para universidade, mas dentro das que eu vi, quais eram os documentos necessários? Então, eles pediam um currículo vitae em espanhol, claro, né? O DNI ou o passaporte. O DNI é o documento nacional de identificação aqui da Argentina, então se você já está aqui na Argentina, você tem que dar entrada no processo, né? E isso eles aceitam tanto pelo DNI, tanto pelo passaporte, então isso já é algo positivo para a pessoa que ainda não está aqui na Argentina, né? Eles pedem também uma nota ou uma carta explicando o porquê você deseja fazer aquele curso, também em espanhol. Encontrei uma faculdade que solicitou o comprovante de vacinação de tétano e hepatite B. E a parte aqui importantíssima, que foi o que me deu mais dor de cabeça, que eles pedem
o título de graduação e o histórico analítico de matérias, ou revalidado, ou convalidado, ou apostilado. E daí fica essa informação ali e a gente não sabe como chegar a isso. Tudo aquilo que dependia de mim, currículo, carta, isso foi tudo tranquilo. Agora, o que é revalidar, convalidar, apostilar, eu realmente não sabia. Eu tentei pesquisar isso em vídeos e informações e acabei ficando muito confusa, porque como eu falei no início do vídeo, tem mais informação para fazer a graduação mesmo, né? O processo de graduação é muito conhecido, vir estudar medicina, outros cursos também. Agora, para fazer um mestrado, ele é mais desconhecido. Eu acabei pegando uma consultoria para poder me ajudar o que fazer, né? E eu acabei seguindo alguns passos da consultoria e a gente acabou descobrindo que ele é um pouco mais tranquilo do que se pensava. Então, eu descobri que no meu caso, né, no curso que eu escolhi, eu só precisava fazer o apostilamento do meu título de grado, que eles chamam, né, título de grado. Então, do meu diploma. Eu precisava fazer o tal do apostilamento diário. E o que é esse apostilamento diário? Então, o apostilamento diário é um acordo feito entre vários países para poder garantir que aquele documento é original e fazer ele valer em outro país. Para isso, precisa de um selo ou de um carimbo. Eu acabei fazendo isso lá em Curitiba, na verdade minha mãe fez isso por mim, e nos cartórios, super tranquilo. O que você precisa para fazer esse apostilamento e para o teu título ser reconhecido? Isso é um ponto importante também. No título, é obrigado a ter o reconhecimento do MEC. Então, lá no seu diploma da faculdade, precisa ter o reconhecimento do MEC. Seja por carimbo, seja, não sei, como tá no seu. O meu, ele tinha um carimbo e uma assinatura do diretor, colocando que aquele diploma era validado pelo MEC. Então, isso é um ponto muito importante. Quando você tiver com o teu diploma na mão, olhe se tem essa validação do MEC e também as assinaturas da diretora, secretária-geral, não sei muito bem, cada faculdade tem o seu ritmo, né? Para você fazer o apostilamento de AIA, você precisa autenticar a assinatura. Então, o que você precisa buscar? A sua faculdade, foi o que eu fiz, eu busquei minha faculdade, pedi em quais eram os cartórios que aquelas pessoas tinham reconhecimento de firma, tanto do MEC como o diretor e a secretária-geral, e minha mãe acabou indo no cartório e fazendo a autenticação dessas assinaturas, né, o reconhecimento de firma. Fez o reconhecimento de firma, só levar para fazer o apostilamento de AIA, super tranquilo. Nos dois documentos, tá, gente? No título de grado, que é o nosso diploma, e no histórico analítico de matérias, que é aquele histórico que fala quais as matérias a gente fez, a carga horária, a nota, se foi aprovado, tá? Então, esses documentos são importantíssimos para continuar o processo. E fiz esse processo e encaminhei para a faculdade os documentos, para avaliação online, que nesse momento, como falei, ainda estamos online. Depois eu vou precisar apresentar os originais. Depois que você enviou esses documentos e eles aprovaram esses documentos, algumas universidades acabam pedindo uma entrevista para poder validar as informações, poder conversar com você e ver se é aquilo que você espera mesmo e que o que eles esperam de você, né? Algumas, nem todas. Então, pode ser que já diante da validação do teu diploma, do currículo vitae, se o que você fez até hoje condiz com o que o mestrado pede, né? Pode ser que você faça a entrevista, pode ser que não, que já seja um momento de pagar a matrícula e a mensalidade. E aí é outro assunto, né? Então, eu já sabia que estudar na Argentina era mais barato, mas eu não tinha muita noção do quanto mais barato isso tinha. Eu acabei trazendo alguns valores para vocês aqui para poder mostrar essa diferença real. Então, falando hoje do meu mestrado, tá? Eu ainda confesso que eu escolhi um mestrado um pouquinho mais caro, tinham opções mais baratas, mas dentro daqueles 3 pontos, mesmo sendo um pouco mais caro, eu escolhi ele. Falando hoje, ele está em torno de 25 mil pesos, tá? Em torno de 660 reais,
mas vocês sabem que aqui a inflação muda o tempo todo, o câmbio muda o tempo todo, né? Então esses R$660 é no câmbio paralelo, né? É no valor o quanto a gente consegue trocar o real pelo peso argentino. Se for jogar no Google, o valor é diferente. Mas hoje, em si, eu pago em torno de R$660 a mensalidade. Como que ela funciona? 11 cotas esse ano e 11 cotas ano que vem, mais a inscrição, tá? Então vão ser 22 cotas. Esse preço vai variando, já tá lá no contrato, tá? Quanto eu busquei uma pesquisa rápida ali para poder fazer um mestrado no Brasil, especificamente em Curitiba. Quanto mais ou menos estão? Eu trouxe 3 opções que eu encontrei. Eu encontrei um mestrado de 30 vezes de 1.760, outro 24 vezes de 3.603 e outro 36 vezes de 2.632. Ou seja, a diferença é significativa. Então, você que está pensando em vir morar na Argentina, vai ter alguma oportunidade de vir morar em Buenos Aires, ou se ainda realmente deseja fazer um mestrado, mesmo que seja virtual, porque existe sim opções 100% virtual e opções que assim, é bem virtual, mas acaba tendo alguns encontros programados. Então, digamos, uma semana você tem que vir e ficar em Buenos Aires, né? Então, tem essa opção também. Para você que tem o sonho de fazer um mestrado, essa é uma oportunidade, tá? E quero contar uma coisa, pra frente eu vou continuar contando um pouquinho mais dessa vida de mestranda, mas realmente o curso é bem pesado. Ah, e uma coisa bem importante, né? Como que tá o meu nível de espanhol? Bom, enfim, eu tô aqui só desde que eu falei pra vocês, de dezembro. Na terça-feira é uma matéria e na quinta-feira é outra matéria. As professoras são super tranquilas. Elas falam de um jeito que a gente consegue entender mais pausadamente, entendem que tem outras pessoas, né, que não falam, que a língua materna não é o espanhol, então falam com tranquilidade. Os meus colegas de classe me entendem tranquilamente também, são super assim receptivos, me ajudam. Então assim, é uma barreira? É uma barreira principalmente no momento que tem muito trabalho. Eu tenho trabalho toda semana, 2 trabalhos por semana. Então no momento que tem que ler, que tem que estudar, que tem que escrever, isso sim é uma barreira, mas que pode sim ser vencida. Então assim, tá aí no começo do espanhol, se dedica que você vai conseguir sim a dar conta aí do mestrado, né? Claro que precisa evoluir muito, que é o que eu espero do meu espanhol, porque sim, tem apresentação e defesa de tese no final do mestrado, tá? Então, recapitulando e finalizando o vídeo, gente, você que tem vontade de fazer um mestrado na Argentina, joga lá no Google, busca, filtra os mestrados que você quer, vê quais são os documentos necessários. Não esquece aí dessa parte de validar, convalidar, apostilamento, que pode ser algo muito tranquilo. Claro que tem que confirmar com a universidade, mas pode ser só o apostilamento de AIA mesmo. Paga a mensalidade, faz a entrevista, se passar, começa a fazer o curso e bora estudar. Uma dúvida que eu possa ajudar, por favor, deixe sua pergunta abaixo que eu vou responder com o maior carinho, porque é uma paixão minha estudar e se eu puder ajudar mais alguém a ter essa oportunidade que eu tô tendo hoje, vou ser muito feliz. Obrigada, até mais!